morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Eles foram grandes artistas que deixaram muita saudade, a maioria com uma carreira de sucesso pela frente. Hoje, você irá se surpreender com 25 atores famosos brasileiros que morreram vítimas da AIDS. Inscreva-se e já comente se você se lembra de algum. João Alberto Pinheiro foi versado na atuação e canto. Faleceu no dia 9 de janeiro de 1992. O talentoso ator brasileiro teve sua morte precoce aos 31 anos, o que encerrou uma carreira com sucessos como Zaqueu de Pantanal e o LP Luar do Amor. O ator, dublador, locutor e cantor André Filho também foi acometido pela AIDS. Na época, ele morreu em 14 de março de 1997, após ter atuado e dublado grandes nomes, como Sylvester Stallone na trilogia de Rambo e nos primeiros 3 filmes de Rocky, Christopher Reeve em Superman e Roger Moore em 007. Infelizmente, ele faleceu aos 50 anos. Paulo Nigri apareceu no teatro e esteve em Blue Jeans e Capitães de Areia. Mas foi na televisão que ele encontrou o sucesso através do seminarista Cosme da novela de Tieta. Enquanto gravava, ele infelizmente descobriu que portava o vírus da AIDS, que tomou sua vida em 27 de outubro de 95, aos 32 anos. Celso Saig contribuiu para a arte brasileira como ator, autor e diretor teatral. O brasileiro, que descendia de japoneses, marcou seu histórico com obras como A Carta e O Homem-Elefante. Lamentavelmente, Celso faleceu em 29 de janeiro de 1996. Thales Panchacon agraciou sua carreira por participar em minisséries como Anos Rebeldes, em que foi Nelson, e novelas como Fera Radical, onde interpretou Heitor Flores. Tristemente, Thales foi outro homem talentoso que partiu jovem com apenas 40 anos no dia 2 de outubro de 1997. Rodolfo Botino continua mantendo nossa lista em alto nível de saudades e profissionalismo. O ator de cinema, televisão e teatro morreu aos 52 anos. Mas antes disso, brilhou em papéis como Bob de Tititi, Shake de Sai de Baixo e não para por aí. Sua partida foi em 11 de dezembro de 2011. Desde a década de 70, Tony Ferreira atuava e cantava brilhantemente. Em sua carreira, seus momentos de destaque foram em O Astro, como Gilberto, e Selva de Pedra, no papel de delegado, aonde possui papéis secundários, mas ainda assim marcantes. O catarinense, infelizmente, veio a falecer em 1994, no dia 12 de outubro. Na época, ele tinha 51 anos. Carlos Wilson possui um currículo extenso, que envolveu habilidades como ator, diretor, cenarista, coreógrafo, diretor, professor, autor, roteirista e por aí vai. Na sua jornada, ele conta com atuação em Noites do Sertão, que lhe rendeu premiação em Mandala, Coração Alado e afins. Seu falecimento ocorreu em 11 de janeiro de 92, com apenas 41 anos. O humorista brasileiro Carlos Leite contribuiu à arte brasileira atuando em programas como Chico City, através do personagem Adolfo Valentim, Balança, mas não cai, Faça humor, não faça guerra e principalmente na Praça é Nossa, aonde lançou seus maiores sucessos, os personagens Mauro Maurício e Quelé Metaleiro. Ele faleceu aos 51 anos no dia 3 de março de 1991. Kaique Ferreira foi breve, mas talentoso. Ele teve destaque em grandes nomes da televisão como Paraíso, Amor com Amor se Paga e Corpo a Corpo. Lamentavelmente, sua jornada foi abruptamente interrompida em 12 de janeiro de 1994, aos 39 anos, em decorrência da AIDS. Uma curiosidade é que antes de sua morte, ele deixou um livro chamado Vinho da Noite, que foi inspirado em sua história de vida. Wagner Belo é um dos mais jovens da nossa lista a ter tido esse destino triste, mas em vida deixou alegria. Ele faleceu em 12 de agosto de 1994 e em sua carreira curta teve como grandes sucessos o papel de Etevaldo no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Sua formação pela USP lhe deu a técnica, mas seu carisma e paixão permitiu encantar o público infanto-juvenil. Em sua morte, ele tinha apenas 29 anos.
Se falamos de sabedoria, falamos de Paulo Vilaça. Além de ator, ele foi um verdadeiro mestre. Afinal, foi professor de literatura, jornalista e publicitário até a década de 60, quando estreou como ator. A partir daí, emplacou sucessos como O Bandido da Luz Vermelha, o Bofe como personagem Paulo, Os Adolescentes no papel de Odilon e por aí em diante. Ele morreu em 24 de janeiro de 1992, com 58 anos de idade. Rubens Correia faz parte dos veteranos desta lista. O ator, que faleceu aos 64 anos, deixou uma jornada notável por atuações em Partido Alto como Arnaldo, Pantanal no papel de deputado Ibrahim e Guerra Sem Fim com o personagem China. Novelas como Mandala e O Marajá não podem ficar de fora quando falamos de Rubens, pois tiveram personagens como o psicanalista do Édipo e Carlos Alberto. Ele faleceu em 22 de janeiro de 1996, aos 64 anos de idade. Ator, dançarino e humorista, Paulette é importante no ramo artístico e social, pois foi um dos grandes ativistas pelo direito homossexual e pela afirmação da aceitação LGBT. Aposto que todos lembram de Leon, Milha, Oswaldão e a lista da saudade só cresce. Em 30 de julho de 1993 veio o seu falecimento e ele nos deixou com apenas 41 anos de idade. Agora é a vez de Guido Brunini, um ator que teve uma passagem breve pelas telinhas, mas ainda assim digna de boas lembranças. Aos 24 anos, Guido recebeu o diagnóstico de soro positivo, mas isso não o impediu de participar da novela Bambolê como Júlio e de gravar o seu CD, que não foi lançado. Mas o legado da sua voz foi lembrado através do seu cover de Samuan, que foi a trilha sonora da novela Pátria Minha. Guido morreu em 20 de fevereiro de 95, com 31 anos. O ator Hugo Della Santa, que desde sempre esteve mais presente atuando no cinema do que na televisão. Então, alguns dos seus trabalhos importantes foram A Próxima Vítima e Filhos e Amantes, como personagem Dinho. Mas ainda há espaço para lembrar de Os Adolescentes, quando interpretou Liminha. Hugo morreu aos 36 anos, no dia 26 de março de 1988. Roberto Azevedo foi outra perda da nossa comédia. Sua vida adulta tem estampada em si obras como O Planeta dos Homens e Viva o Gordo, onde auxiliava como escada, ou seja, personagens que facilitavam nas construções de piadas. Ele nos deixou no dia 30 de abril de 1988, aos 37 anos. Um ator da velha guarda que também nos deixou foi Renato Pedrosa. Na época, ele tinha 70 anos e em sua longa carreira fez participações em Dona Xepa como Raimundo, Dancing Days na pele de Everaldo e vários outros papéis. Lamentavelmente, o experiente ator foi vitimado pelo vírus maligno na década de 90. Seu falecimento ocorreu em 10 de novembro de 1990. Marcelo Ibrahim é lembrado por seu grande talento galanteador, que o levou a ser comparado fisicamente com Sylvester Stallone. Mas isso é o de menos. Sua habilidade artística o colocou em papéis de grandes novelas como Selva de Pedra, o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol e séries como Armação Ilimitada, que deu seu personagem mais famoso a ele, a sátira chamada Jambo. Sua partida foi com apenas 24 anos em 2 de julho de 1986. A atriz e dançarina Cláudia Magno foi uma das grandes musas da sua época. Dona de papéis de destaque em Fera Radical como Vicky, Josefina em Sonho Meu, ela faleceu aos 35 anos em 5 de janeiro de 1994, mas não sem comprovar seu alto profissionalismo dentro e fora da tela. O próximo da lista é o ator Adilson Barros. Seu brilho alcançou as televisões entre as décadas de 80 e 90. Entre grandes papéis, podemos destacar Jorjão em Fera Radical, Marcos em Capitalismo Selvagem e Otávio em Guarapi. Infelizmente, seu falecimento foi aos seus 50 anos em 11 de novembro de 1997.
Atriz de muitos trabalhos foi Sandra Brea, que ainda é lembrada como uma das maiores revelações de sua época de atuação, entre 70 e 90. Sua carreira foi vista por papéis como Jaqueline em Tititi, Wanda em Elas por Elas e Zilda em Os Ossos do Barão. É lamentável que ela tenha falecido aos seus 47 anos no dia 4 de maio de 2000. O ator Miguel Carrano fez novelas como Rosa Rebelde e Irmãos Coragem e no cinema teve destaque nos filmes como Banana Mecânica e A Filha de Madame Bettina. Miguel também foi vítima do vírus da AIDS e nos deixou em 31 de maio de 1987, quando tinha seus 48 anos de idade. Carlos Augusto Strasser foi uma de nossas maiores perdas. Dono de um talento imenso, o ator falecido conta com interpretações de peso, como Carlos em Éramos Seis, Manuel em As Pupilas do Senhor Reitor, Daniel do Prado em O Profeta e Argemiro em Mandala. Infelizmente, sua vida chegou ao fim em 19 de fevereiro de 1993, aos 46 anos de idade. Ele já se foi em carne, mas seu legado e talento ainda nos rodeiam. Lauro Corona foi beta em Dancing Days, Rafa em Corpo a Corpo e o galã não se limitou à atuação, pois também já apresentou o Video Show e o Globo de Ouro. Com apenas 32 anos, ele morreu no dia 20 de julho de 1989. O Trapalhão Zacarias, um dos maiores comediantes que o país já teve a honra de ver e apreciar em cena. Se falamos de Mauro Fácil Gonçalves, é fácil apontar seu sucesso como Zacarias nas diferentes versões de Os Trapalhões, que foi o ápice e auge de sua desenvoltura, irreverência e habilidade. Ele morreu aos 56 anos em 18 de março de 1990. Eles enfrentaram o preconceito, a discriminação e a falta de informação sobre essa doença, que ainda hoje é um grande desafio. Se assim como o canal, você reconhece o legado desses artistas, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes artistas já faleceram você sente mais falta. Faça parte do grupo do canal lá no Telegram, é de graça e o link está na descrição. Separei um conteúdo que você vai gostar muito. Ele está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!